Você já se perguntou quem realmente escreveu os livros mais misteriosos da Bíblia? Por séculos, estudiosos, religiosos e historiadores tentam responder a essa pergunta, mas a verdade continua envolta em segredos, tradições ocultas e enigmas que ninguém até hoje conseguiu revelar por completo. Prepare-se para uma jornada por histórias que atravessam milênios, manuscritos perdidos e segredos que desafiam a nossa compreensão da história sagrada. A Bíblia não é apenas um livro. É uma vasta coleção de textos, escritos por mãos diferentes em épocas distintas, cada um carregando o seu próprio contexto, as suas intenções e, claro, os seus mistérios. Alguns livros são bem claros em sua autoria. Os Salmos de Davi, por exemplo, ou as cartas do apóstolo Paulo. Mas outros, esses são os que nos intrigam. Livros considerados ocultos ou proféticos, como Daniel, Ezequiel e o Apocalipse, levantam perguntas que até hoje deixam os especialistas de cabelo em pé. Vamos começar com o primeiro grande enigma: o livro de Daniel. Escrito em tempos turbulentos, ele é uma mistura fascinante de história, simbologia e profecias. Mas quem exatamente registrou essas visões tão poderosas? E por que certos detalhes foram preservados com tanto cuidado, enquanto outros parecem ter sido alterados ou até mesmo omitidos ao longo do tempo? Alguns estudiosos acreditam que não foi uma única pessoa, mas sim um grupo de escribas secretos, iniciados em tradições antigas. Eles não estariam apenas registrando eventos, mas sim tecendo códigos ocultos nas palavras e nos números do texto, uma mensagem secreta para as futuras gerações. Para entender isso, precisamos voltar no tempo. Durante o exílio na Babilônia, os judeus enfrentavam a destruição do seu templo, perseguições constantes e a ameaça de perderem a sua identidade cultural. Manter as tradições vivas exigia criatividade e, acima de tudo, sigilo. É muito provável que alguns textos tenham sido escritos por autores anônimos, ou até mesmo por coletivos que queriam preservar o conhecimento espiritual e político sem se exporem a riscos mortais. Consigo até imaginar a cena. Escribas trabalhando em antigos pergaminhos, à luz trêmula de lamparinas a óleo, usando tintas feitas de materiais preciosos. Eles estariam escondidos em câmaras secretas, conscientes de que cada palavra escrita poderia carregar o poder da salvação ou o peso da condenação. Essa tensão, esse cuidado extremo em registrar cada detalhe, criou textos que não apenas resistiram ao tempo, mas cuja verdadeira autoria permanece um dos maiores mistérios da história. Outro livro que nos deixa cheios de perguntas é o de Ezequiel. Ele é famoso por suas visões apocalípticas, com criaturas fantásticas e cenas que parecem sair de um filme de ficção científica. Alguns pesquisadores sugerem que partes do livro não foram escritas diretamente por Ezequiel, mas sim por seus seguidores ou discípulos. Eles teriam interpretado as experiências místicas do profeta, adicionando camadas e mais camadas de simbolismo. Isso nos leva a uma ideia revolucionária. E se a Bíblia, como a conhecemos, for o resultado de um trabalho colaborativo e, em certo sentido, esotérico? Um projeto onde a autoria de certos livros foi propositalmente escondida para proteger o conhecimento que eles continham? E os mistérios não param por aí. Relatos antigos falam de manuscritos que foram queimados, traduções que se perderam para sempre e versões diferentes do mesmo texto que contam histórias conflitantes. Cada um desses fragmentos perdidos sugere que havia algo a ser protegido, algo que os autores queriam que apenas alguns poucos, os iniciados, pudessem entender. Teorias mais modernas vão ainda mais longe. Elas afirmam que códigos numéricos e simbólicos estão espalhados por esses livros. A autoria, nesse caso, não seria apenas uma questão de assinar o nome no final do texto, mas sim de deixar uma marca de conhecimento oculto, uma chave para decifrar a mensagem. E agora chegamos ao livro mais intrigante de todos, o Apocalipse. Tradicionalmente atribuído ao apóstolo João, ele é uma explosão de simbologia, profecias e alertas que ecoam até os dias de hoje. Mas quem era realmente esse João? Um pescador da Galileia ou alguém usando um pseudônimo para se proteger? E por que alguns detalhes do livro foram censurados ou reinterpretados ao longo dos séculos? Pesquisadores sugerem que o autor poderia ser membro de uma seita secreta, um escriba iniciado que registrou suas visões de uma forma que apenas os preparados pudessem compreender. Uma mensagem codificada para resistir ao tempo e à perseguição. Além disso, temos que considerar os textos que ficaram de fora. Livros como o livro de Enoque, por exemplo. Embora não façam parte do cânon oficial da Bíblia, eles influenciaram profundamente as interpretações posteriores de anjos, demônios e do fim dos tempos. Isso levanta a possibilidade de que certos livros ocultos foram deliberadamente mantidos fora do alcance do grande público para preservar segredos espirituais ou históricos
que eram considerados perigosos demais. No clímax de toda essa investigação, a gente percebe algo fundamental. A Bíblia não é apenas um registro religioso, é também um enigma literário e histórico monumental. Cada autor, cada escriba, cada tradutor teve a sua função. Algumas claras e documentadas, outras secretas e misteriosas. E o mais fascinante é pensar que alguns desses segredos ainda podem estar lá, codificados em símbolos, números e narrativas, esperando que alguém com a chave certa consiga decifrá-los. Hoje, historiadores, linguistas e arqueólogos continuam a sua busca incansável. Eles estudam manuscritos antigos encontrados em cavernas, comparam traduções em línguas mortas e analisam padrões linguísticos com a ajuda de computadores, tudo em busca de pistas sobre os verdadeiros autores desses textos sagrados. Mas a verdade completa, a resposta final, parece continuar escondida, como se cada livro fosse uma peça de um quebra-cabeça milenar. E agora eu pergunto a você: já se perguntou se, ao ler a Bíblia, você está apenas folheando páginas de história? Ou se está diante de segredos que poucos tiveram acesso em toda a história da humanidade? Cada palavra pode carregar intenções, códigos e mistérios que desafiam a nossa razão e a nossa fé. O mistério da autoria dos livros ocultos da Bíblia permanece vivo, nos desafiando a explorar, a questionar e a buscar respostas em textos que resistem ao tempo. Talvez, ao estudá-los com mais atenção, possamos finalmente desvendar fragmentos desse conhecimento perdido há séculos e entender quem realmente escreveu as histórias que moldaram a nossa fé, a nossa história e o mundo como o conhecemos. Se você gostou de desvendar esses mistérios comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas investigações. Até a próxima!